Como você se identifica? Ela dela, mulher trans. Deus, você poderia se revelar a ela? O que você acha de Jesus? Acho que ele é meio falso e que vocês devem se amar. Certo, pessoal, hoje estamos em West Hollywood, no desfile do orgulho em Los Angeles, e vamos fazer algumas coisas hoje. Vamos pregar o evangelho, orar pelas pessoas e plantar sementes. A Bíblia diz que plantamos e regamos, mas Deus dá o crescimento. Então, com ousadia e fé, hoje vamos encontrar as pessoas onde elas estão e compartilhar o amor de Cristo. Então, vamos entrar, compartilhar Jesus, orar por eles e encontrá-los com o amor de Cristo. Há quanto tempo está nesta comunidade? O que orgulho significa para você? Então, faço parte desta comunidade desde que provavelmente conseguia segurar um lápis. Sinto que nunca estive realmente presa a apenas uma sexualidade ou uma identidade também, porque me identifico como gênero fluido e pansexual. Então, estou muito aberta a, amar qualquer pessoa, desde que eu tenha uma boa sintonia com elas. Pra mim não importa o que você tem nas calças, ou como você se identifica, ou o que você pode estar passando também, contanto que seja alguém com quem eu possa me conectar. Então, pra mim, eu pessoalmente gosto de videogames e da cultura furry. Então, eu tendo a me dar bem com muitas, pessoas mais geeks. Mas fora isso, pra mim, o amor sempre representou um entendimento de uns pelos outros e um respeito uns pelos outros. Então, quando se trata de espiritualidade, fui, na verdade, introduzido a muito dela por causa do meu pai. Do lado da família do meu pai, ele mudou-se para diferentes países. Ele praticou budismo, praticou cristianismo, catolicismo. Ele estudou muitas religiões diferentes. E ao longo de toda a minha vida, fui apresentado a todas elas e meio que, reuni muitas das semelhanças nestas culturas e nestas religiões sobre como tratam as pessoas e como respeitam as pessoas e como definem o que é o amor, especialmente numa escala superior, digamos, do ponto de vista de um deus ou de vários deuses. Para mim, eu pessoalmente não me identifico com nenhuma religião específica. Gosto de me manter, não sei, acho que sim, com um espírito meio livre. Mas não gosto de dizer que não acredito em Deus também. Mas eu gosto de dizer que se existe um Deus, que talvez ele não se importe muito com o que estamos fazendo, mas ao mesmo tempo, ele também nos aceita. Porque se ele realmente quisesse nos odiar tanto assim, eu não sei. Sim, então você acha que pode haver algo lá fora? Você só talvez não saiba o que é, ou quem é, ou coisas assim? Quer dizer, depois de um tempo, sem querer ser pessimista, mas por que Deus se importaria tanto com seres como nós? Estamos só aqui, existindo. E a essa altura, acho que Deus provavelmente está fazendo outra coisa, seja um Deus ou vários deuses. Sim, posso compartilhar um pouco da minha história com você. Eu sou originalmente da Geórgia, então cresci no sul. E tive muita mágoa da religião em geral, porque eu diria que o cristianismo é bem popular no sul, Geórgia, Alabama, Flórida. E havia muitas pessoas que professavam Deus com os lábios, mas seus corações e suas ações diziam o contrário. E então pensei, se é assim que Deus é, não quero ter nada a ver com isso. E desde muito jovem, na verdade, desenvolvi depressão e ansiedade severas. E essa raiva e ódio em relação à religião, a Deus, seja lá o que for. E então, crescendo, pra mim, amor era com quantas pessoas você conseguia ficar. Para mim, o amor era talvez o que uma substância faria sentir. Era assim que a sociedade definia o amor. E então, o amor para mim era, se eu pudesse agradar a todos para que gostassem de mim, talvez eu me sentisse melhor. Ou o amor para mim era quantas pessoas eu conseguia ficar e coisas assim. Especialmente na geração de hoje, com a forma como as redes sociais tratam o amor e o que dá às pessoas essa atenção e como ele pode ser facilmente gratificado. E eu entendo totalmente. É fácil cair nisso. E assim nunca ajudou. E quando eu tinha 17 anos, eu realmente pensei que minha vida não tinha valor, que eu ia tirar minha própria vida. E essa perspectiva que você tinha de que, cara, Deus está distante, ele não se importa, se ele é real, sabe com o que ele se importa? Eu fui ter minha última refeição e tive um encontro sobrenatural com Jesus quando estava neste restaurante. E pela primeira vez, percebi que talvez haja um Deus que realmente se importa comigo. Porque foi o que eu pensei. Era se esse cara é real, ele obviamente não se importa comigo. Mas ele me impediu de tirar a minha própria vida. E então, naquele exato momento, minha definição de amor mudou sobre o que era o amor e quem era Deus, e que Deus não era real ou não se importava comigo. Agora percebo que Deus realmente se importava. E há um versículo da Bíblia que eu amo muito. Ele diz, se alguém não conhece a Deus, não conhece o amor, porque Deus é amor. E então eu estava tentando entender o que isso significa. E, resumindo, tem este cara, Jesus. Já ouviu falar dele? E ele viveu uma vida perfeita, mas fez algo que ninguém faria hoje. Deu a vida por todos, morreu, sacrificou-se por nós. E é isso que é o amor. É como entregar a sua vida e se sacrificar. Então, aquele momento foi interessante pra mim, porque era uma perspectiva diferente sobre quem Deus e Jesus eram.
E o que percebi é que a minha depressão, a minha ansiedade e todas as coisas loucas que fiz de errado, pelas quais sinto vergonha e culpa, percebo que a razão pela qual Jesus morreu foi para pagar por esse pecado, por essa transgressão, porque isso cria uma lacuna entre mim e Deus. Convence-me, Deus não se importa comigo, ou bem, estou muito longe de Deus e esse pecado nos separa dele. Mas aquela questão de Deus me ama? Ele ama sim, porque ele pagou o preço que eu mereço pagar com a minha própria vida. Exatamente. Então, E essa é uma das coisas que às vezes pessoas religiosas tendem a... Ou não pra dizer que religião seja ruim. Porque eu estou totalmente bem com o que quer que alguém decida praticar. É mais a questão da ideologia e da narrativa de que precisamos ser essa perfeição ou essa ideia do que Deus quer que sejamos. E eu não acho que seja necessariamente o que a Bíblia estava tentando nos ensinar, ou qualquer outro panteão a que fui exposto, pelo menos. Sim. Muitos deles têm ideologias semelhantes de apenas aceitação. O facto de que todas estas falhas que temos, devemos estar cientes disso e devemos abraçar isso. Não necessariamente para cometer crimes e coisas do gênero, mas para dizer as coisas pelas quais nos sentimos culpados, essas são todas as coisas que nos tornam humanos, e essas são todas as coisas que nos tornam nós. E podemos todos amar uns aos outros por isso. Às vezes cometemos erros e às vezes caímos nestes lugares profundos e sombrios. Mas onde quer que encontre uma luz, ou onde quer que encontre uma espiritualidade ou um amor, seja na religião, ou seja ao ar livre com os seus amigos, com o seu parceiro, a sua cara metade, qualquer coisa. Qualquer amor pode estar em qualquer lugar. Eu sinto que o amor é uma coisa muito fluida, sabe? Pode estar presente até nessas árvores, pode ser através das pessoas, através dos animais, através de tudo. De verdade. Até mesmo na comida, entende? Sim. Esse padrão de perfeição que você descreveu, tipo, é inatingível, eu me sinto da mesma forma. E eu acho que quando eu estava quebrada, deprimida e contemplando minha vida, eu pensava, bem, eu sei que não consigo ser perfeita. E essa é, honestamente, a minha coisa favorita sobre Jesus e porque eu escolho acreditar nele, porque ele é a perfeição. ele estaria porque de ele é boa com a perfeito, não é gente. verdade? Porque Deus é perfeito e porque eu confio plenamente nele. Às vezes não importa o que eu penso, certo? Importa o que Deus pensa. E se Deus tem um desígnio original para a humanidade sobre como as coisas devem funcionar, e porque o diabo é um perdedor e gosta de nos enganar e nos fazer pensar que nós sabemos mais que Deus e que devemos fazer as coisas deste, daquele e de outro jeito, isso perverte o que Deus originalmente planejou. E então, quando coloco minha fé em Jesus e no que ele fez na cruz, estou dizendo, mesmo que não faça sentido para mim agora, vou confiar que o julgamento de Deus está certo e o que ele diz é verdade. E foi então que percebi sobre o amor e que no meu pecado, tipo, cara, não consigo ser perfeito e meu pecado é horrível e me consome e me sinto um lixo. E se é isso que te faz sentir mal, mas porque Deus é perfeito e me ama, ele pode me dar a força. Esse é o padrão do céu, certo? Perfeição. Mas porque Jesus foi perfeito, ele fez o trabalho por você e por mim. Pois é. E eu acho isso super legal. Tudo bem se eu pedir a Deus que se revele a você, talvez? Tudo bem? Sem problemas pra mim. Certo? Posso pôr a mão no seu ombro? Tudo bem? Sim, Jesus, muito obrigado por Worm. Deus, obrigado por amá-la e vê-la. Deus, nós te agradecemos pela curiosidade e honestidade dela. E Deus, nós te pedimos para intervir na vida dela. Tu és um Deus que se importa e nos ama. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que te reveles a ela, seja através de pessoas mostrando o amor do Pai a ela, seja através de sonhos e visões. Deus, revela-te a Worm. Deus, agradecemos por nos usares para conversar com ela. Nós te amamos, louvamos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Certo, aquela conversa foi incrível. Ela se abriu, nos deu a definição de amor, orgulho e há quanto tempo faz parte da comunidade LGBTQ. Depois disso, ela descreveu a perspectiva dela sobre religião, cristianismo e Deus. O pai dela, na verdade, tentou várias coisas: budismo, hinduísmo, cristianismo, e ela disse: pessoalmente, se Deus existe, não acho que ele se importe comigo. Isso, pessoalmente, me impulsionou a contar minha história, porque eu achava que Deus não se importava comigo e eu ia tirar minha vida. E Jesus me mostrou que se importava comigo ao me impedir de tirar minha vida. Então, compartilhei meu testemunho com ela, falei-lhe do pecado e como ele nos separa de Deus, mas, Jesus pode nos dar uma nova chance e nos salvar. A própria perfeição pagou o preço por nós, foi uma conversa respeitosa, permitiu-nos orar por ela também. Então, plantamos e regamos sementes. Mas o que acontece? Deus traz o crescimento. E assim vamos continuar a plantar essas sementes e seguir. Foi incrível. O que pensa da espiritualidade? Acredita em Deus? Sim, Você crê? Em qual Deus? eu acredito em um poder superior. Eu apenas chamo o meu de Deus. Ok. Sim, E o que você acha que acontece quando a gente morre? que a nossa alma continua a viver. E nós viajamos nesse plano. Tipo, nossos corpos morrem, mas a nossa alma continua a viver. Falei com você porque vi que usa o colar de cruz. É um acessório ou você crê em Jesus? O que ele significa pra você?
Eu só uso isso para me manter próximo do meu poder superior. Ok. Eu acredito em Jesus, de certa forma, sim. Eu normalmente, eu só vejo isso como um poder superior. Eu não entro, tipo, muito a fundo nisso. Sim, posso compartilhar rapidamente um pouco da minha história com você? Sim. Tudo bem? Eu cresci na Geórgia, eu cresci com muita religião, mas eu realmente tinha ódio de qualquer tipo de Deus ou coisa assim. E eu tive depressão e ansiedade graves por anos. Enfim, quando eu tinha 17 anos, eu estava realmente planejando tirar minha vida. E na noite em que eu ia tirar minha vida, tive um encontro sobrenatural com Jesus. Não sei como explicar, mas tive esse encontro com Jesus. E pela primeira vez na minha vida, percebi que talvez houvesse um Deus que se importava comigo. E então, eu fiz uma pesquisa sobre todas essas religiões e Jesus parecia se destacar mais para mim, porque toda religião tem uma perspectiva de Jesus, mas o cristianismo dizia que ele afirmava ser Deus e que ele se sacrificou por toda a humanidade. Porque quer dizer, há quanto tempo você mora em LA? 10 anos. Você já viu umas coisas bem loucas por aqui? Já vi algumas coisas loucas. Tive uma experiência de quase morte uma vez que me fez repensar tudo. É a razão pela qual sei que há um poder superior, sei que há algo, uma força que está me mantendo aqui. O que faz de você valioso? Seda, essa é uma boa pergunta. O que me torna valioso? Meu espírito, tipo, a minha vontade de... Eu quero que as pessoas se deem bem, eu quero que as pessoas façam o bem e eu tento dar isso, eu tento fazer isso. A questão é, Darius, eu fui atraído por ti. Pois é. Não acho que seja coincidência estarmos conversando. Não existe coincidência Só alguma. encontrei É um tudo cara. divino. E sim, eu tive uma grande crise de identidade quando eu tinha 17 anos crescendo. Deus se importa com você e eu acho que o que te faz valioso não é o que você veste, não é quem você gosta ou o que quer que você faça, mas porque você foi feito à imagem de Deus. Sim, e eu realmente acho que Deus tem sua marca em sua vida e eu simplesmente não acho que seja uma coincidência que estamos conversando. Eu realmente acho que Deus está te chamando para casa. E eu adoraria orar por você se estiver tudo bem e te abençoar. Jesus, obrigado pelo meu irmão. Deus, obrigado pela nossa interação. Deus, oro para que te reveles a ele em nome de Jesus. Jesus, revela-te a ele em sonhos e visões. Envia pessoas ao seu caminho para que ele saiba que te importas com ele. Deus o abençoe. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, ok, estamos aqui com a Mônica. Mônica, qual é a sua definição de amor? O amor é apenas aceitar todas as pessoas, todas as nacionalidades. E há quanto tempo você é LGBTQ? Desde o final dos anos 90, sim. Desde os anos 90? Sim, que eu estive em público, mas antes disso, com 7 anos de idade, crescendo. Uau, pra você pessoalmente, como soube quando era jovem que pertencia a essa comunidade? Apenas, sabe, estar perto de familiares que expuseram isso, sabe? Então eu me senti aceito e tudo simplesmente parecia certo. Sim. Crê em Deus e espiritualidade? Sim, eu realmente acredito em Deus. Eu fui criado na fé em Deus, sabe? E eu ainda acredito até hoje, sabe? Rezo todos os dias, sabe? Por aqueles que são menos afortunados e também por aqueles que são afortunados. Você acredita em Jesus ou só Deus? Ou quem é Deus pra você? Deus, pra mim, é alguém a quem você recorre pra pedir perdão quando algo acontece de errado ou quando você está enfrentando um período difícil, sabe? Você pede por essa orientação. Você acredita em algo como céu ou inferno? Ou você só... Eu acredito em ambos. Você só... Pois é. Certo. E na sua perspectiva, para o céu, tipo, como alguém faz, se eu quisesse entrar no céu, como eu faço para entrar no céu? Acho que você só precisa ser uma pessoa de bom coração e espiritual, e mesmo que as pessoas apresentem negatividade e dificuldades e sejam positivas ao mesmo tempo, você apenas vai com isso, sabe? Com o que se identifica? Ela, dela, transgênero. Então, cresci na Geórgia, numa escola cristã e em ambientes de igreja, mas eu tinha uma amargura contra Deus. Porque o pastor da minha rua traiu a esposa e roubou dinheiro, e então havia muitos pastores e pessoas na minha comunidade que diziam: "Ah, sim, sou cristão", ou "Eu acredito em Deus", e eles me diziam o que fazer com a minha vida, mas então eu os via fazendo o total oposto do que me diziam para fazer. E então, quando eu fiquei mais velho, meu avô foi diagnosticado com câncer e ele morreu no hospital, e então eu pensei que Deus tinha matado meu avô. E então eu tinha essa amargura contra Deus e a religião, tudo que se ligava a isso. E assim, basicamente, da 8ª série até o penúltimo ano do ensino médio, eu tive depressão e ansiedade severas e chegou a um ponto em que eu planejava tirar minha vida. E na noite em que eu ia tirar minha vida, fui fazer minha última refeição e tive um encontro sobrenatural com Jesus. Nunca usei drogas, álcool, nem nada, e pela primeira vez na vida pensei, bem, talvez haja um Deus que se importa comigo, se ele me impediu de tirar minha vida. Então comecei a pesquisar sobre Jesus, e a procurar na Bíblia, e a procurar todas essas coisas.
e de todas as religiões, sabe? A Bíblia diz em 1 João, se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E assim, por toda a minha vida, pensei, bem, talvez amor seja sexo, ou amor é o sentimento que as pessoas obtêm de substâncias, ou amor é isto, aquilo e o outro. Mas na verdade, a Bíblia disse, não, Deus é amor. Então eu disse, quem é Deus? E olhando para Jesus e o que ele fez na cruz, morrendo por você e por mim e por toda a humanidade. Certo. Porque esse pecado, sabe, ele nos separa de Deus. Correto. E então, sobre aquilo que você disse, sabe, que precisamos ser boas pessoas para entrar no céu, eu pessoalmente sinto que vivemos neste mundo onde é tipo, você coça minhas costas e eu coço as suas. Mas para mim, eu estava tão quebrado naquela noite, eu sabia que não podia fazer absolutamente nada para entrar no céu. E então, quando eu estiver diante de Deus e Ele me perguntar por que eu deveria te deixar entrar, eu vou dizer, bem, Cristo fez todo o trabalho por mim, e então eu posso entrar no céu por causa do que Jesus fez por mim. O que você acha que Jesus pensa sobre sexualidade e coisas assim? Eu acho que, nesse sentido, todos podem amar quem quiserem, não importa o que, desde que não estejam machucando a si mesmos, ou o parceiro com quem estão, ou qualquer pessoa envolvida nisso. Eu digo que é uma coisa linda, Sim. sabe? Quando eu era criança, eu sempre implorava pro meu pai comer sorvete no café da manhã. E ele nunca deixava. E eu achava que ele era mau. E aí, quando eu cresci, percebi, espera bem, eu provavelmente morreria muito jovem se eu comesse café da manhã. Quer dizer, se eu comesse sorvete todo dia no café da manhã. Agora ver a perspectiva Sim. Então, quando olho para a Bíblia, certo, penso que Deus tem um plano original para a humanidade. Por causa do pecado, ele perverte tudo o que Deus originalmente planeou para a humanidade. E então, quando coloco minha fé e confiança em Cristo, pode haver coisas que eu não entenda, seja sobre minha raiva, ou temperamento, ou dinheiro, ou sexualidade. Sim. Eu tenho que olhar para a Bíblia e aceitar que, ok, Deus, eu vou confiar que você me fez a sua imagem, e mesmo quando meus sentimentos são estranhos, ou mesmo quando meus sentimentos dizem que eu não quero fazer o que você está me dizendo para fazer, muita tentação, muitas dizendo coisas diferentes. Sim, eu ouço e confio no seu julgamento. E então, Mônica, eu acredito que Deus te fez e você é valiosa não pelo que você está vestindo ou por quem não você do lado é, mas de porque fora, você mas do foi lado feita de à dentro. imagem de Deus. Sim. E se Mônica é o seu nome agora, quando você nasceu, qual foi o nome que seus pais lhe deram? Shane. Shane, e há quanto tempo você não é chamado de Shane? Neste exato momento, eu diria que estamos perto dos 30 anos. Sim, já faz todo esse tempo, acredite. Uau! Posso orar por você e te abençoar? Posso colocar a mão no seu ombro? Está tudo bem? Sim. Sim, Jesus, muito obrigado, Deus, pela Mônica. Abençoa em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos que te reveles a ele em sonhos e visões. Deus, continua a abrir portas para que o teu coração seja revelado a ele. Deus, nós te agradecemos por este dia. Abençoe-o no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Posso te dizer mais uma coisa? Quero falar por um segundo, tá bem? Posso falar com Shane? Eu sei que faz 30 anos que não te chamam de Shane, mas sinto no meu coração que preciso falar com Shane, que Deus te vê, ele te ama e você nunca deixará de ser o menininho dele e ele se importa com você. Queria te encorajar com isso. O pecado é a maldição do mundo que tem se espalhado desenfreadamente por milhares de anos desde a queda no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus. E por causa do pecado, criou-se essa lacuna entre o homem e Deus, essa separação onde nós e nossas ações, pensamentos e emoções nos separamos e testemunhamos contra nós mesmos que não queremos nada a ver com Deus. Mas por causa do amor, Jesus Cristo, a personificação e perfeição do amor que se humilhou, tornou-se um ser humano, viveu uma vida perfeita neste mundo para que agora esta retidão não pareça tão distante, mas é algo que podemos viver. Então ele morre na cruz, pagando o preço que eu e você merecemos pagar com a nossa própria vida, nosso pecado, nosso sofrimento, a condição do mundo, tudo isso ele levou na cruz, morrendo e pagando o preço. E então ele ressuscita 3 dias depois, derrotando aquilo que nos separa de Deus. Por causa disso, podemos ser trazidos para um relacionamento com o todo-poderoso e onisciente Deus, que criou você e eu de forma intricada com um propósito. Sua vida é valiosa, não por causa da sua sexualidade. Satanás perverteu o mundo ao ponto de dizer que amor é gostar do mesmo sexo, amor é gostar do sexo oposto, amor é sexo, amor é dinheiro. Amor é uma sensação que você tem quando a bebida faz efeito. Mas 1 João nos diz, se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que é o amor? Amor é Cristo entregando sua vida por toda a humanidade, passada, presente e futura, para que possamos ser levados a um relacionamento com Ele.